Opa, gente, tudo bom? Tô aqui para resolver os exercícios da lista com vocês e também servir de como revisão para a prova de vocês, basicamente para sanar as principais dúvidas de como faz para resolver os exercícios, né? Então vamos começar. Na número 1. Numa disputa de cabo de guerra, 4 alunos do lado direito fazem uma força de 45, 50, 40 e 60 newtons cada um, respectivamente. No lado esquerdo, 3 alunos exercem uma força de 75, 55 e 80 newtons cada um, respectivamente. Determine qual a intensidade e sentido da força resultante, ou seja, qual lado foi mais forte e ganhou o cabo de guerra. Então é dito que nós temos 4 aluninhos de um lado puxando a corda contra outros 3 aluninhos do lado esquerdo puxando a corda também. Então nós temos que saber qual dos dois lados fez a força maior. Porque um vai ter uma força para cá e outro vai ter uma força para cá. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton para saber qual é a força resultante. Então vamos lá. Na número 1, temos que descobrir qual a força resultante. A força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, ela pode ser calculada como a força resultante é igual ao somatório das forças que agem sobre um corpo. Ou seja, é igual a força 1 mais a força 2 mais a força 3 mais a força 4 e por assim vai até a última força, uma força N. Então, é isso que nós vamos fazer. Mas primeiro, percebam comigo. Nós temos 4 pessoas no lado direito e 3 pessoas no lado esquerdo. Eles estão fazendo essas forças na mesma direção, mas em sentidos contrários. Eles estão aplicando essa força para a direita e essa força aqui para a esquerda. Então vamos fazer isso. Nós sabemos que as forças têm sentidos contrários. E o que acontece então para a gente somar as forças? Se elas estão para a direita, quer dizer que elas são positivas. Se elas estão para a esquerda ou sentido contrário, elas são negativas. Então vamos fazer isso. Vamos determinar. Então, a força que age na direita é igual a 45, 40, 50 e 60. E a força que age na esquerda é de 55 mais 75 mais 80. Então vamos somar para ver qual é a força que os estudantes aplicam em cada lado, para a direita e para a esquerda. A força na direita, ela é igual a 195 newtons. A força na esquerda é igual a 210 newtons. Determinamos qual é a força que vai para cada lado. Então agora calculamos a força resultante dessa interação. A força resultante, ela é igual à força na direção direita, no sentido direito, menos a força no sentido esquerdo. Porque são sentidos contrários, então eles vão se subtrair. Então a força resultante é igual à força no sentido direito, 195, menos a força no sentido esquerdo, 210. Fazendo a subtração, a força resultante é igual a menos 15 newtons. O que significa esse menos? Esse menos significa que o sinal é o contrário da direita. Se a direita aqui nós adotamos um sinal positivo, o negativo é o esquerdo. Então é isso que significa. Quem fez mais força foi o lado
esquerdo, dos 3 alunos. Eles ganharam, porque eles fizeram uma força maior. A força resultante age no sentido da esquerda. Então, é isso. Quem ganhou foi os alunos da esquerda e eles ganharam com uma força de intensidade de 15 newtons. Número 2. A número 2 fala: o fisiculturista pretende fazer uma rosca direta na academia, que é um movimento onde o braço e o cotovelo ficam paralelos ao tronco e quem faz o esforço de levantar o peso é o bíceps. Considere que o comprimento do antebraço e da mão do fisiculturista é de 0,30 metros ou 30 centímetros e o peso que ele segura na mão é de 20 quilos. Determine o torque que deve ser equilibrado pelo bíceps quando o cotovelo forma um ângulo reto. Então vamos entender isso aqui. Ele vai fazer um exercício de rosca direta, que é um exercício pro bíceps, que é essa região aqui, e na mão dele ele vai segurar um halter de 20 quilos. Nós temos que saber qual a força que o bíceps vai fazer para equilibrar a força que o halter faz para baixo, dado o comprimento do braço, que é de 30 centímetros. Então vamos fazer a conta. Primeiro nós temos que relembrar a fórmula do torque. O torque ele é igual a força vezes a distância ou o raio vezes o seno do ângulo formado entre a força e a distância. Então vamos fazer. Qual que é a força que age no bíceps aqui, no desenho? Qual é a força que está agindo aqui? É o do halter. E esse halter, a força do halter é simplesmente a força peso do halter. Então é isso. O torque ele é igual a força peso do halter vezes a distância vezes o seno do ângulo. Qual é o ângulo? Nós vamos ter que descobrir. E aqui no enunciado, ele já é dado, ele já é dito. Quando forma o cotovelo um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter que o torque ele é igual a força peso vezes o raio vezes o seno do ângulo, que é 90 graus. O seno de 90 ele é igual a 1. Então, esse valor é 1. Então, o torque feito pelo bíceps é igual o peso vezes o raio. Como que nós calculamos o peso exercido pelo halter? O peso é a força, e a força é massa vezes a aceleração. Para o peso, que é a força exercida pela gravidade, nós vamos ter que a aceleração é a aceleração da gravidade. O peso é igual a mg. Então, o torque ele é igual a mg vezes r. Então, agora podemos atribuir valores. O torque ele é igual, então, a massa do halter era de 20 quilos. Vamos adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância, que era de 0,3. O torque, então, vai ser dado pela multiplicação desses três valores. Então, vamos ter 20 vezes 10, que é 200. 200 vezes 0,3 é 60 newtons metro. Essa é a unidade do torque. Por quê? O torque ele é igual a força vezes o raio. O seno do ângulo não tem unidade. Então, a força vezes o raio. A força é dada em newtons. O raio é dado em metros. Então, é o produto desses dois. Newtons vezes metro. Na número 3, ele quer saber relacionar conceitos físicos com situações cotidianas que correspondem a esse mesmo conceito. Então, vamos ver. Nós temos 4 conceitos aqui. A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, momento linear e torque. Vamos identificar qual desses conceitos aqui melhor se encaixa
com os conceitos demonstrados aqui em cima. Então vamos lá. Grandeza vetorial associada à quantidade de movimento de um corpo. O que será isso? Nós vimos que todo corpo que está em movimento, ele possui momento. Pode ser momento linear ou momento angular. Vai depender de como o corpo está em movimento. Se o corpo está em linha reta, ele possui momento linear. Se o corpo está em giro ou fazendo uma curva, qualquer coisa que envolva rotações ou curvas, ele tem momento angular. Aqui no conceito físico, nós temos só momento linear. Então, a grandeza vetorial associada à quantidade de movimento de um corpo é o momento linear. Por que é vetorial? O momento linear ele tem direção, sentido e intensidade. Por isso que o momento linear ele é um vetor. Então, a resposta é a 3. O conceito 3 aqui na primeira situação cotidiana. A próxima. Afirma que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a força resultante sobre ele for nula. Essa simplesmente é a enunciação da primeira lei de Newton. Então, a resposta é simplesmente 1 aqui. A próxima. Grandeza responsável por produzir ou alterar a rotação em torno de um eixo. Pessoal, lembrando, toda vez que nós temos um corpo e nós mudamos o estado de movimento dele, se nós tirarmos o corpo da inércia, quer dizer que age uma força sobre ele. Lembrando, inerte é um corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Se nós alterarmos o estado de inércia desse corpo, age sobre ele uma força resultante. E a mesma coisa acontece se nós alterarmos o estado de giro ou de rotação de um corpo. Mas só que nesse caso não age uma força sobre ele, age um torque sobre ele. Então, a grandeza responsável por produzir ou alterar a rotação de um corpo para fazer um corpo girar ou parar de girar é o torque. Aqui, então, é a 4. Estabelece que a aceleração de um corpo é proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. É a segunda lei de Newton, essa daqui. Então, é a número 2. Por que a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. O enunciado diz que a aceleração é proporcional à força resultante, inversamente proporcional à massa. Então, se a gente isola a aceleração aqui, nós ficamos que a aceleração é igual à força dividido pela massa. Aqui estabelece que a aceleração é diretamente proporcional à força resultante. O que significa isso? Quer dizer que a aceleração e a força estão diretamente relacionados. Da seguinte forma, toda vez que a força em um corpo aumenta, a aceleração aumenta. E inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, mexer na massa de um corpo altera a aceleração desse corpo. Então, se nós temos toda vez que a massa aumenta, a aceleração diminui. Por quê? Um valor muito grande no denominador produz um resultado muito pequeno como resultado dessa divisão. A mesma coisa é inversa. Quanto maior a aceleração, menor é a massa do objeto. Então é isso que estabelece. A aceleração de um corpo é proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. Simplesmente isso daqui. Passando para número 4. Um mecânico precisa soltar um parafuso muito apertado da roda de um carro. Para isso, ele utiliza uma roda de
uma de suas chaves de roda e aplica uma força tangencial de 100 newtons à chave. Ele possui duas opções de chave de roda. Uma chave A com comprimento de 20 centímetros e uma chave B com comprimento de 40 centímetros. Determine qual das duas chaves produz um torque maior para o mecânico utilizar. Nós temos os valores. Então, vamos resolver. Na número 4, ele aplica uma força de 100 newtons nas duas chaves. A distância na primeira chave é de 20 centímetros ou 0,2 metros. E na chave 2 é de 0,4 metros ou 40 centímetros. Temos que calcular o torque em cada uma das chaves para descobrir qual torque é maior para ele conseguir desrosquear mais facilmente a roda desse carro. Então, relembrando, o torque ele é igual a força vezes o raio vezes o seno do ângulo. Nesse caso, ele disse que é aplicada uma força tangencial. Como que essa força age? Então, imaginem aqui. Aqui temos a roda do carro, aqui os parafusos e aqui a chave de roda do mecânico. Ele vai aplicar a força desse jeito aqui, tangencial à chave de roda. Então, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Lembrando para vocês, toda vez que tiver alguma coisa falando tangencial, reto ou perpendicular, tudo isso, o ângulo formado é de 90 graus. Para deixar vocês cientes, toda vez que falar tangencial, reto, perpendicular, o ângulo formado é de 90 graus. Então, ficamos com isso. O torque feito na chave de roda é igual a força vezes o raio vezes o seno de 90 graus. E, novamente, o seno de 90 graus é 1. Então, o torque é igual a força vezes o raio. Vamos determinar o torque na chave 1. O torque 1 é igual a 100 newtons vezes 0,2. O torque 1, então, é igual a de 20 newtons metro. O torque na chave 2, agora resolvendo, ele é igual a 100 newtons vezes 0,4. O torque na chave 2, então, é igual a 40 newtons metro. Comparando aqui, nós sabemos, obviamente, que o torque na chave 2 ele é maior que o torque na chave 1. Isso é uma curiosidade interessante. Por exemplo, se você precisa de levantar alguma coisa muito pesada ou desrosquear alguma coisa muito apertada, quanto maior for o comprimento dessa sua coisa que você vai usar para desrosquear ou levantar, maior vai ser o torque produzido para a sua mesma força. Então, uma pessoa pode ser muito fraquinha em desrosquear uma roda com um parafuso apertado, mas se ela tiver uma chave de roda muito longa, vai ser muito fácil desrosquear, mesmo tendo uma força muito pequena sendo aplicada, porque o torque ele é dado como a força vezes o raio. Quanto maior o raio, maior o torque. Diretamente proporcionais. E agora a número 5. Na número 5, ele fala: uma pessoa precisa empurrar um carro que não está ligando. Considere que a massa do carro seja de 1000 kg. A pessoa aplica uma força horizontal de 550 newtons da esquerda para a direita. Durante o movimento, o solo exerce uma força de atrito de 200 newtons da direita para a esquerda. Na letra A, determine a força resultante que atua sobre o carro. Então, vamos fazer. É informado a força que a pessoa aplica horizontalmente. Horizontalmente, 550 newtons.
E o solo aplica uma força de sentido contrário de 200 newtons. O que nós temos que fazer para encontrar a força resultante é subtrair. Então, na número 5, na letra A, queremos achar a força resultante. A força resultante vai ser simplesmente 550 newtons menos 200 newtons, que é igual a 350 newtons. Visto que a pessoa está empurrando nesse sentido e o solo empurra no sentido contrário, a força resultante vence a força que o atrito do solo faz sobre o carro. Então agora a letra B. Determine a aceleração do carro. Nós acabamos de calcular qual é a força resultante que age sobre o corpo. Então agora é só a gente usar para determinar a aceleração. Então nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isolando a aceleração, nós encontramos que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Nós sabemos que a massa do carro é de 1.000 kg e a força resultante é de 350 newtons. Então nós fazemos assim: a aceleração é igual a 350 newtons dividido por 1.000 kg. A força resultante, então, ela é igual a 0,35 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração resultante que age sobre o carro. E a letra C. A letra C fala: o que aconteceria com o movimento do carro se a força de atrito fosse de 550 newtons? Então é isso, gente. Se para cá eu faço uma força de 550 newtons, estou empurrando, mas o solo faz uma força também de 550 newtons. De sentido contrário, essas duas forças vão se cancelar porque elas têm sentidos contrários. Elas têm a mesma direção, magnitude, intensidade, mas sentidos opostos. Então, elas se cancelam. E nesse caso, o carro não se moveria, ele não se mexeria, ele continuaria em repouso. E como ele continuaria em repouso, ele estaria inerte de acordo com a primeira lei de Newton. Relembrando, a primeira lei de Newton matematicamente diz que para um corpo estar inerte, a força resultante que age sobre ele tem que ser zero. Ou seja, a força resultante ela é igual ao somatório das forças que agem sobre o corpo, que é igual a F1 mais F2 mais F3, e a soma de todas elas tem que ser zero. E agora a número 6. Na número 6 diz o seguinte: um estudante de massa de 60 quilos, temos um dado já, corre na borda de um gira-gira circular de raio 2 metros, com velocidade tangencial de 3 metros por segundo. Então nós temos a massa do estudante, que é de 60 quilogramas, o raio do gira-gira, que é 2 metros, e a velocidade do estudante, que é 3 metros por segundo. A letra A, então, quer que nós determinemos o momento linear do estudante. E a letra B, o momento angular do estudante em relação ao centro do gira-gira. Então, vamos fazer isso. Para determinarmos o momento linear, aplicamos a equação do momento linear, onde diz que o momento linear é igual à massa do corpo vezes a velocidade desse corpo. Nós temos a massa do estudante, que é 60 quilos, e a velocidade com que ele corre na borda do gira-gira. Então, o momento linear é igual a 60 vezes 3. O momento linear, então, é igual a 180.
quilogramas vezes metros por segundo. Por que é essa unidade aqui? Porque nós temos quilograma vezes metros por segundo. Massa vezes velocidade. Então, essa é a unidade. E na letra B, o momento angular. O momento angular pode ser calculado de diversas formas. Nós temos a equação que relaciona várias equações para a mesma grandeza. Da seguinte forma, o momento angular pode ser calculado como o produto do raio vezes o momento linear, ou o produto do raio vezes a massa vezes a velocidade, ou o momento de inércia vezes a velocidade angular. Nós podemos usar essas três opções para calcular o momento angular, da forma que mais nos convém. Nesse caso, nós temos o raio, a distância, e nós já calculamos o momento linear do estudante. Então, nós simplesmente podemos utilizar essa equação aqui. Então, o momento angular é igual ao raio vezes o momento linear. Substituindo valores, o momento angular é igual a 2 metros vezes 180 quilogramas metros por segundo. Fazendo a multiplicação, nós encontramos que o momento angular é igual a 360 quilogramas metros quadrados por segundo. Por que é essa unidade? Porque, como podemos ver aqui, o momento angular, ele é o raio, que é dado em metros, vezes o momento linear, que é quilograma metros por segundo. Então, nós temos que é metros vezes quilograma metros por segundo. Fazendo essa multiplicação, ficamos com quilogramas metros quadrados por segundo. Dessa forma, encerro então essa videoaula resumindo e explicativa da lista de exercícios. Espero que tenha ficado bem claro e elucidado algumas dúvidas que vocês possam ter tido e que vocês possam estudar mais revisando as outras duas listinhas de forças, de leis de Newton e movimentos de rotação. Então, qualquer dúvida a mais, nós tiramos dúvidas na sala de aula.